Nós podemos converter um texto, que é um objeto vetorial, mas bem complexo, em um objeto mais simples, em um objeto como se fosse desenhado aquilo tudo à mão. Então, falemos sobre como fazer essa simplificação, essa conversão de texto no InDesign. Essa sequência de conhecimento que estamos tendo a respeito do que é o demarcador, né, o caminho feito através da ferramenta caneta e adicionar nós, excluir nós, conversão, ela também pode ser aplicada a texto, se você preferir. Então, uma vez que você tem o texto selecionado, essa opção é conhecida no CorelDRAW, por exemplo, como converter em curvas, ou em outros programas como simplificação ou rasterização. Aqui a gente vai fazer a conversão desse texto. Veja, eu posso selecioná-lo como texto, obviamente, como a gente conversou no comecinho, e formatá-lo aqui em cima, né? Pedir outras configurações e ajustar o texto do jeito que eu quiser. Mas, se eu quiser que ele seja considerado como se fosse um vetor, como se eu tivesse desenhado esse texto, cada letra na mão mesmo, eu posso converter em forma geométrica através do menu Tipo, Criar contorno de fontes. Então, uma vez que você acessa essa opção, ó, vou dar um zoom para a gente ver. Vou pegar a seta branca aqui para te mostrar, ó, cada letra está sendo considerada como se fosse um demarcador. Então, tem os nós e nós auxiliares em tudo aqui, ó. Você poderia até selecioná-los e ver como eles estão funcionando. Então, isso é utilizado em alguns casos quando a gente não quer passar a fonte para o cliente lá na impressão, porque veja, tudo no InDesign ou em outros softwares, ele depende de outros arquivos vinculados, né? Quando você vai mandar um editável para alguém, ou seja, o arquivo para ele continuar trabalhando de onde parou e não um exportado, aí você tem questões como ter todas as fontes no computador da pessoa que está recebendo o editável, a pessoa ter as imagens, a pessoa estar usando uma versão semelhante, senão não vai funcionar. Por isso que muitas vezes a gente não precisa mandar para a gráfica o editável, a gente manda o PDF finalizado só para rodar e tudo mais, para não esquentar a cabeça com tudo isso. Para resolver um desses problemas, por exemplo, da fonte, né, você poderia enviar a fonte para a pessoa ou então converter nesse esqueminha aqui, né, como se cada letra fosse um demarcador. Agora eu não consigo mais selecionar como texto e conseguir trabalhar nesse elemento como se ele fosse tipo de letra, né, para a gente poder formatar e editar. Não, para ele é como um quadrado, uma bolinha, são formas geométricas. Inclusive posso trabalhar aqui pelo menu objeto e ajustá-lo da forma que eu preferir. Então são formas geométricas que a gente pode aqui, por exemplo, desagrupar, para daí ficar tudo soltinho mesmo, né? Então a gente pode trabalhar de forma bem personalizada e utilizando-os como se fossem formas geométricas realmente, né? Geralmente utilizado para essa questão de mandar o editável, mas também se você quiser fazer efeitos em letra, distorcer letra, personalizar. Às vezes algumas fontes que você utiliza não tem C cedilha, não tem acento, não tem aquele caractere na fonte. Então você pode simplificá-lo dessa forma no menu Tipo, Criar contorno de fontes, e daí desenhar mesmo, criar a cedilha, criar o acento para aquelas ocorrências poderem ser utilizadas, né? Então, simplificar o texto no InDesign pode ser útil no nosso dia a dia, dependendo do seu objetivo aqui da diagramação que você estiver fazendo.